mas eu queria pensar um tema com vocês que está na terceira carta de João. A terceira carta de João. Uma carta muito especial essa, escrita por um homem, João, que tem um destino, ele tem um destinatário, e ele vai escrever uma carta que tem duas pessoas diferentes da mesma igreja. São dois tipos de pessoas que estão vivendo na mesma igreja e que eles têm caráter diferente. E certamente você vai se identificar com o melhor dos homens aqui, eu tenho certeza disso. O Evangelho de Mateus termina com um mandamento, uma ordem, um desafio, uma ordem específica de fazer discípulos de todas as nações. E essa é a ordem específica que está lá, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Esses últimos versos de Mateus, ele olha para o futuro e ele olha para aquilo que viria depois, a nossa igreja e o nosso momento atual, e ele está dizendo, faça discípulos, e mais de 2000 anos depois, essa continua sendo a mesma estratégia. Deus tem o poder de usar quem Ele quer. Deus pode usar vasos frágeis, como Ele disse. Deus pode usar pessoas muito bem preparadas. Deus pode usar, como usou em Números 22, usou um animal. E um animal que falou, e Deus tem o poder de usar quem Ele quer, e Ele pode usar qualquer pessoa para fazer a obra dEle. E fica claro numa leitura atenta que Deus tem preferencialmente usado aqueles seus filhos que têm um caráter que se distingue por ser treinado na piedade. Um homem, uma mulher a quem Deus tem preparado e tem treinado na piedade, tem sido o foco dele trabalhar na vida de tantos outros ao longo das Escrituras. Eu quero compor aqui um pouco do caráter daquele que Deus tem especial prazer para edificar a igreja dele. Eu quero hoje pensar num homem e pensar de uma maneira de que forma eu posso ser provado e aprovado, de tal forma que Deus tem prazer em nos usar para edificar a obra dele, para conduzir a igreja dele, e caminharmos aqui com a nossa igreja, vocês com a igreja de vocês. Terceira de João, ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade, incrível, o amor desse homem por esse discípulo especial que ele tinha. Ele tinha um carinho todo especial por esse homem e ele está mandando uma carta muito pessoal, uma carta onde ele comunica para aquele indivíduo algo que é próprio do coração desse apóstolo que escreve de maneira tão difícil algumas vezes, e ele escreve essa carta de uma maneira pessoal para o seu discípulo. Muito possivelmente ele vai fazer alguns recados aqui que são bem interessantes. Ao amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom, possivelmente, pastor Pedro, esse moço também estava adoecido. E talvez ele estivesse, internado, quem sabe. E João diz, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Embora ele tivesse uma alma próspera, talvez ele tivesse uma saúde frágil. E Deus tem prazer em usar homens frágeis, como o pastor disse. E Deus tem prazer em usar pessoas frágeis, para que a glória dele apareça. E certamente Deus vai pegar os seus vasos mais frágeis e vai trabalhar na vida desses vasos frágeis, fazendo-os vasos de honra, não necessariamente
fortes. Essa carta visava orientar Gaio em como lidar com problemas da igreja local. E ele precisava lidar com algumas questões na igreja local. E questões não pequenas. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. E ele está dizendo, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E ele está dizendo, esse é um problema que a igreja tem, um problema local, um problema dessa igreja. E você tem aí um indivíduo para quem ele escreve chamado Gaio, e tem um indivíduo que está presente na igreja chamado Diótrefes. E ele está dizendo, esse indivíduo, ele tem uma atitude reprovável, é o contexto da carta. Ele tem uma atitude reprovável, falava mal do apóstolo, agredia verbalmente, ele era uma pessoa que não acolhia, ele expulsava as pessoas da igreja, ele proferia palavras contra o apóstolo João. Ele era um homem ímpio, bem ímpio, mas ele estava na igreja. E uma pessoa muito dura, muito dura. E João diz, eu vou falar com ele quando eu estiver aí. Mas para você, Gaio, você é essa flor, esse bom perfume, você é esse vaso frágil, e eu quero que você seja próspero na tua saúde, como você é diferente desse daí que está aí. Esse moço, ele não tinha tempero dentro da igreja, ele era agressivo, e ele foi agressivo com todos aqueles a quem João recomendou. Um homem que tinha uma atitude bem reprovável, e esse homem, ele foi um enfrentador do apóstolo João. Paulo cita em 2 Timóteo que ele sofreu oposição no capítulo 4 da carta de Timóteo, da segunda carta. E ele cita entre irmãos, na primeira carta, no capítulo 1, de 18 a 20, não é uma inconstante na igreja. A oposição é razoavelmente constante dentro da igreja. Existe a possibilidade disso acontecer em muitas igrejas. Quando nós tínhamos, hoje nós somos quase 400 pessoas lá na minha igreja, mas quando nós éramos 60, 50 e poucas pessoas, 13 precisaram ser excluídos. Os 13 dizimistas da igreja. Os 13 dizimistas da igreja. E por que razão? Por muitas. Primeiro, escreveram uma carta e endereçaram a 3 pessoas. Endereçaram ao diretor, fundador de Palavra da Vida, endereçaram ao reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida e endereçaram a um professor do Seminário Palavra da Vida. E os 3, naquela época, eu morava lá em Palavra da Vida, eu tinha minha casa dentro da missão do seminário. E os professores me chamaram e me disseram, você está sabendo dessa carta? Eu disse, não, faço a menor ideia. Então ele deu a carta para mim, 13 membros assinaram uma carta onde eles falavam coisas bem mentirosas a meu respeito. Isso caiu na mão desses homens ali dentro de Palavra da Vida. Eu experimentei a glória da astenia neuromuscular. Eu caí, fiquei prostrado, doutor, de cama, uma semana. Eu era novo. Hoje não me faria mais nenhuma diferença. Mas naquele momento, eu tinha 32 anos, 30 e poucos anos. Uau! Muita diferença para mim. E então, aqueles indivíduos, eles queriam um movimento dentro da igreja onde a minha liderança deveria ser compartilhada com a liderança deles. E eles queriam isso. Eles queriam que eu compartilhasse as lideranças entre eles e eu, para que a igreja fosse dirigida assim, o que eu não aceitei, obviamente. E quando eu não aceitei, eles foram embora. 1 ano e meio sem salário. Você consegue imaginar o que é viver com 3 filhos pequenos sem salário?
Foi muito difícil, período muito difícil, mas muito difícil da nossa vida ali naquela igreja, naquele período. Por anos nós ficamos com 40 pessoas, 30, por anos. E muitos questionamentos surgiam, do tipo, por que as outras igrejas estão crescendo e a nossa não? Era sempre uma provocação muito grande que tinha, e era muito difícil lidar com a família toda pequenininha. Miriam hoje está em 43 anos, mas ela tinha 6, 7, ela era pequena, enfim, muito complicado em lidar com aqueles indivíduos. Mas eu não tinha muitos Gaios na igreja, eu tinha alguns Diótrefes, vários deles. E eles foram de grande oposição dentro do evangelho. A maioria deles se perdeu quando saiu da igreja, uma parte já morreu, e alguns estão perdidos até hoje. Uma pena. Porque eles tomaram um caminho, um rumo que não deveriam ter tomado, não se arrependeram, nunca retornaram. E esses são os indivíduos que estavam ali também, e esse era um indivíduo presente na igreja para quem João está escrevendo a sua carta. E João está escrevendo dizendo, nessa igreja tem Gaio e tem esse indivíduo aqui, Diótrefes. Os dois estão na mesma igreja, são diferentes. Esse é muito especial. Esse outro é reprovável. Esse é muito querido. Esse outro, ele precisa ser repreendido. E em um tempo em que pessoas dependiam de ser acolhidas e supridas, quando eles não recebiam, eles não tinham como sair e continuar as viagens missionárias deles, porque eles não eram acolhidos, a igreja não acolhia. E você tem um contexto de desespero, porque os missionários chegavam lá e precisavam de alimento, precisavam de roupa, precisavam de cuidado mínimo, e ele dizia aqui, não, eu não quero você aqui. E eles não tinham para onde ir. Far-lhe-ei lembradas as suas obras. Eu vou até ali e eu vou lembrar esse homem o que ele tem feito. E é uma pena, porque o autor de Hebreus ensina que na prática da hospitalidade muitos hospedaram anjos. E seria tão bom receber pessoas, enfim. Eu tenho uma casa hoje grande, mas eu tinha uma casa bem pequena. Bem pequena e bem velha. A igreja, depois de 30 anos, falou, eu quero te dar uma casa, e derrubou a minha casa e construiu uma casa grande, bem grande. E então nós temos a condição de ter um quarto para hóspedes, que nós gostamos muito de receber pessoas. E nós entendemos que às vezes nós vamos receber pessoas que nem temos tanto contato assim, mas o autor de Hebreus diz que muitos hospedaram a anjos. E nós queremos ter a certeza que estamos cumprindo aquilo que deveríamos cumprir com os bens que o Senhor nos tem dado, com as questões e os privilégios que Ele nos tem dado. Hospitalidade e amor em ação. E esse homem negava suas expressões de amor a outros. E João afirmou, eu vou fazer esse moço lembrado das suas obras. Note, ele não disse, eu vou fazer de conta que isso não existe. Eu vou fazer de conta que não há um problema. Eu vou fazer lembradas as suas obras. João vai tratar com esse moço em algum momento. Mas o que me interessa aqui é falar de Gaio. Gaio é muito especial. E quando ele vai escrever sobre esse moço, ele vai falar um pouco sobre o perfil de um homem, de uma mulher, que são úteis na igreja e farão com que a igreja desenvolva um ministério impactante por causa das características, dos traços de cada um deles. São dois traços do caráter que o distinguiam e que o recomendavam a servir a igreja local. Continuando a leitura até o verso 4. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade,
como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Recentemente, essa semana passada, começamos o Nutra em São Paulo, com 109 alunos, sábado passado. E tem um pastor no nosso meio, pastor Batista, e ele disse: eu estou recebendo na minha igreja um casal que foi membro da sua igreja. E ele disse para mim que você o disciplinou e ele foi excluído. Eu disse: verdade, isso mesmo, foi isso que aconteceu. Mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu disse: não faço ideia, porque ele sumiu. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou. E ele está na minha igreja arrependido, voltando, dizendo que está arrependido. E ele falou: olha, eu queria muito dizer isso para o pastor Jairo. Ah, que bom, ele pegou e mandou uma carta essa semana para mim. Uma carta onde ele diz: pastor, eu errei, eu pequei, eu saí, eu ofendi, eu não ouvi, eu estou arrependido, estou de volta. Nada me alegra mais do que ouvir que meus filhos estão na verdade. Era exatamente isso que João, o apóstolo, estava falando daquele moço. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. E então esse indivíduo voltou e ele está agora numa igreja ali em São Paulo. Mas Gaio estava aqui nessa igreja fazendo todo o empenho pela igreja dele. E nesse sentido, é muito possível que uma pessoa vá ter uma vida bem interessante, marcante, quando ele tiver esses dois traços que eu quero colocar para você. O primeiro deles, amor à verdade. Esse indivíduo precisa amar a verdade. Agora, amar a verdade é diferente de conhecer a verdade. Conhecer a verdade é o passo para amar a verdade. Mas eu preciso amar a verdade. E isso é o que eu preciso fazer. O salmista afirma assim no Salmo 119, 142: a lei do Senhor é a própria verdade. A lei do Senhor e a verdade se equivalem. A lei do Senhor é a própria verdade. Salmo 119, 142. Ele está dizendo: você quiser amar o Senhor, você precisa amar a sua palavra também. E certamente você vai aprender a fazer. Estava falando isso na igreja hoje cedo, pela manhã, de que há uma diferença grande em que eu aprenda alguns modelos e métodos e ame o Senhor e a sua palavra. Eu preciso aprender a ansiar a palavra como o salmista faz no Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti. É intenso aqui. Ele está dizendo, assim como esse animal, quando ele quer beber água, ele vai. Enfim, assim o meu coração anseia por ti. O que ele quer dizer aqui é: não tenho maior alegria de ouvir que meus filhos andam na palavra, na verdade. Ele amava a verdade e tudo que o Senhor escreve e escreveu, João 17, 17, é verdade. Esse moço amava as Escrituras. Quando eu estava no seminário, eu trabalhei lá há muito tempo. A Ana sabe disso, que ela viveu lá agora recentemente. Vocês têm tempo de oração e devoção de manhã. Então o aluno vai, senta um canto, outro no outro, outro aqui, outro lá, e abre a palavra, não é isso? Eu dizia para minha esposa: eu quero ver quando eles saírem do seminário. Entende? Quando ninguém estiver supervisionando a eles. Quando eles tiverem que lidar com a sua própria vida sem a supervisão de um decurião, aonde não vai receber nota se decorou o versículo do dia ou não, aonde esse indivíduo vai ficar por sua própria conta.
E certamente aí é um bom teste para saber quantos estão, de fato, amando as Escrituras e não apenas interessados em tirar uma nota para poder passar naquela matéria no seminário que eles estavam caminhando ali. E ele está dizendo, eu queria que você soubesse que eu não tenho maior alegria de ouvir que meus filhos andam, na verdade, dentro das paredes daquela igreja. Esse homem, ele era íntegro porque ele amava a verdade. Quer impactar? Ame a verdade. Ame a verdade. Ame o Senhor e a sua palavra. Ame intensamente aprender dessa palavra como a corça anseia pelas águas, assim meu coração anseia por ti. Quando eu leio o Salmo 73, o Salmo 73 é um salmo interessante escrito por um músico, né? Vários músicos estavam aqui tocando lindamente. Músico que ele dizia, eu tive um problema na minha vida. Hoje, na Igreja Batista da Ramada, eu compartilhei vários dos meus problemas com a igreja. Eu tive um problema, ele diz, eu invejava os arrogantes. Quantas pessoas você conhece que invejava alguém? Nós temos vergonha de dizer que temos inveja. Asaf não. Asaf não tinha. Ele disse, eu invejava os arrogantes, eu invejava o poder que eles têm, eu invejava a saúde que eles têm, a influência que eles têm, o tempo, o recurso que eles têm. Eu me vi aqui amando o Senhor, buscando o Senhor, e eu sou afligido todas as manhãs. Eu me vejo como alguém que não vale a pena. Eles têm influência, eles vão bem, são ímpios, eles desandam a boca contra os céus. Por que que eu sofro toda manhã? Eu quero ser como eles. Ocorre que eles acabam daqui a pouco. E o justo tem eternidade ao lado do Senhor. Daqui a pouco ele vai embora. Até que ele atinou e ele entrou no santuário e ele se deu conta. E então ele chega no verso 25. Que salmo. Ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. É isso. Ele está dizendo, eu tenho uma pessoa que me invade, uma pessoa que me satisfaz. Alguém que me deixa satisfeito, não com o que eu tenho, mas por quem ele é. Não é que eu estou satisfeito porque eu tenho a influência que o ímpio tem. Eu não quero essa influência, eu quero o Senhor. Quem mais tenho eu no céu? Não tenho a ninguém outro na terra que me alegre mais. Esse homem amou a Deus e ele teve conflitos enormes. Ele escreveu o Salmo 77. E no Salmo 77 tem um problema ali que ninguém sabe localizar onde é e como foi. Tem um problema de um desastre nacional enorme. E ele escreve os primeiros 10 versículos, duvidando da presença de Deus. Mas ele escreve os últimos 10 versículos, exaltando a pessoa, o caráter de Deus. Ele diz, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo a verdade. João está dizendo, que alegria ouvir que esse meu discípulo ama a verdade. João repete isso e alegrava o coração dele saber do seu filho. Não que nós mesmos já tenhamos alcançado alguma coisa. John MacArthur tem razão quando ele faz uma afirmação. A questão não é perfeição, a questão é direção. Aonde está, para onde o nosso coração está orientado. E nesse sentido, você tem um coração de Gaio orientado para a pessoa certa, para o lugar certo, para a palavra de Deus, enfim, um homem exemplar. Gaio era conhecido por amar a verdade. Eu tenho alguns amigos que eles são craques em dizer, meus filhos já leram a Bíblia 10 vezes, 5 vezes, de trás para frente umas 4. Eu estou brincando. Já leram nessa versão, já leram na outra versão. Quantos amam a verdade?
Quantos amam a verdade? Uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é amar a verdade. Eu quero me dedicar e eu quero me debruçar sobre essa palavra. Eu dizia hoje cedo que se uma noite você perdeu o sono, ao invés de você ficar contando carneirinhos, converse com o pastor deles, né? Bata um papo com o pastor deles e diga: Senhor, traz à minha memória o que pode me dar esperança. Me traz à memória o que enche meu coração de esperança. A tua palavra é a verdade. Salmo 119 faz. Eu compartilhei com a igreja hoje cedo algo que foi muito dominante na minha vida. Eu queria um método. Como é que eu cresço estudando algumas coisas? Então, eu ouvia dizer que aqueles primeiros indivíduos que começaram um grande movimento de avivamento nos Estados Unidos, eles levantavam de madrugada, não é? E eles levantavam 4 da manhã e estudavam a Bíblia. Eu falei, eu vou fazer isso aí. E então eu comecei a levantar às 5 da manhã. Fiz isso por mais de ano. 5 da manhã, eu abria a Bíblia, eu pegava um diário, que eu gosto muito de fazer, escrevia o meu diário, eu pegava a Bíblia e estudava, eu orava, eu tinha uma lista imensa de oração que eu orava. Quando meus filhos levantavam para eu levá-los para a escola, eu já estava acordado há quase 2 horas. Aí você vai falar, puxa, você foi muito abençoado. Não, eu tive dor de cabeça todos os dias. Porque eu ia dormir meia-noite e pouco. Você sabe o que é isso, né? Eu ia dormir meia-noite e pouco e eu acordava às 5 da manhã. Eu dormia 4 horas e meia, 5 horas por noite. Dor de cabeça todos os dias. Então eu comecei a estudar melhor aqueles indivíduos. Eles não tinham luz elétrica. 7 da noite estavam dormindo. 4 da manhã, quando acordava, já tinham dormido 8 horas. 9. Eles vão estudar mesmo a Bíblia, eles vão fazer a colheita deles, enfim. Então eu disse, não, peraí. Ao invés de eu amar a verdade, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou amando um método. A isso a Bíblia dá o nome de idolatria. Então, ao invés de eu amar a verdade, eu passei a amar o método. E eu me perdi. E nesse sentido, eu olhei e falei, não, peraí, eu preciso mexer nisso daqui. E então eu comecei a encontrar maneiras de gravar a verdade, decorar a verdade e de muitas maneiras comunicar essa verdade aos meus filhos. Na vida de Gaio, era um traço evidente demais. E depois que eu comecei a estudar dentro dos meus horários, com a minha realidade, doutor, melhorou tudo. As dores de cabeça, melhorou tudo. Então eu disse, peraí, eu tenho que estudar X horas, eu tenho que dormir tantas horas, eu tenho que, enfim, e eu passei a não mais adorar o método. Nós adoramos métodos, não é? Crescimento de igreja, administração financeira, enfim, nós adoramos métodos. E nesse sentido, quando eu olho para isso, eu estou dizendo, que bom que esse homem amava a verdade. Sabe como uma igreja, essa igreja pode ser conhecida, uma igreja repleta de membros que amam a verdade. Você vai olhar para esse texto e vai debruçar nesse livro e vai beber desse livro. Enfim, acho que vocês vão ficar impactados pelo que alguém vai olhar para vocês e falar, vocês são diferentes. Dá para ver, vocês são diferentes. O que nos torna mais conhecidos hoje? Qual é o traço que as pessoas olhando para você, qual o traço que aqueles que olham para você, eles diriam, você tem? Então eu poderia dar qualquer deles aqui, né? Briguento, exigente, murmurador, controlador, né? Ou é um indivíduo que olhando para as Escrituras, esse indivíduo ele ama a Deus de uma tal maneira que a verdade é parte da vida dele. Um traço de caráter daquele que Deus usa preferencialmente para edificar a sua igreja. Meu desejo, viu, pastor, é que a sua igreja, essa igreja,
quando eu digo sua igreja, ela não é sua, você sabe, né? A sua igreja, ela seja uma igreja que ame a verdade. E que as pessoas saiam daqui e todos notem isso. E digam, ali tem um povo, o povo do livro, o povo de Deus. Eles amam a verdade. Quando eu converso com eles, flui a verdade do coração deles. Mas esse é o primeiro traço. O segundo traço, ele está nos versos de 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Como eu disse, numa época em que o missionário saía e ele precisava ser acolhido, ele não era. João está dizendo para esse indivíduo aqui que ele deveria ser um acolhedor desses estrangeiros que lá estavam. E você tem um testemunho de um homem que amava a verdade, e o segundo traço de caráter dele, ele amava as pessoas. Gaio amava a verdade, Gaio amava as pessoas. E isso é um traço muito especial, muito especial. Aquele homem foi encorajador e encorajado pelo apóstolo João, e João reconheceu no verso 5, procedes fielmente quando você pratica com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros. Você não só ama o livro que você lê, você ama as pessoas que leem o livro. Você é a pessoa que supre necessidades. E esse é um texto muito, muito especial. Ele amava fielmente aqueles que Diótrefes não gostava. Todos os que Diótrefes repelia, Gaio acolhia. Todos aqueles que ele mantinha a distância, todos aqueles que ele não tinha, Diótrefes, vontade de ter perto de si, ele queria ter. E ele falou, eu quero cuidar dessas pessoas. Agora a pergunta é, como é que nós podemos demonstrar que nós amamos as pessoas? Você sabe que eu vou contar um detalhe aqui que ela não queria nem que eu contasse para vocês. Ó. Nós fomos ver um sapato para minha esposa. E nós chegamos lá na loja Seaside. É isso? É. E nós estamos lá com a minha esposa experimentando, e ela tem uma dificuldade com a perna por causa do joelho machucado e uma força. Então, o que a Alessiane fez? Se ajoelhou, pegou a bota e calçou a bota, experimentou outra bota e mais uma bota. Como é que eu demonstro que eu amo uma pessoa? Oh, pastor, eu amo você, viu? Está doente, está precisando de alguma coisa? Que Deus te ajude. Ou eu me ajoelho para botar a bota no pé de uma pessoa que eu conheci hoje. Então eu estou olhando para isso e estou dizendo, nós temos um caminho que nós podemos tornar claro o nosso amor pelas pessoas. Há muitas maneiras de eu fazer isso. E eu preciso aprender a descobrir quais são essas maneiras de fazer isso. Na nossa igreja tem um grupo de gente muito bem sucedida. Eu só estou aqui por causa deles. Uma certa altura da vida da igreja, eles disseram, pastor, nós temos vários irmãos aqui que não têm carro e vêm de longe, muito longe. Que tal se nós comprarmos um carro para cada um deles? No Brasil? Baita de um desafio. Eles disseram, por que não? Juntaram um carro para um carro para outro, um carro para outro, e disseram, puxa vida, mas eles não têm como pagar o seguro. Que tal nós pagarmos o seguro para eles? Pagaram o seguro para eles.
Um outro grupo disse, eu queria muito que os nossos membros tivessem um tratamento de qualidade, de saúde de qualidade. Eu disse que bom. Só que os hospitais que nós temos em São Paulo que têm tratamento de qualidade são caríssimos. Einstein, Sírio-Libanês. E eles disseram, vamos fazer uma coisa? Quando alguém precisar de um médico competente que vai custar caro, você pode trazer para nós? Não deixe ninguém sem um excelente médico. Nós queremos pagar. E todo mês alguém chega para mim e diz, há alguém na igreja precisando de algo? Eu quero participar. Um outro deles agora recentemente disse para mim, tenho visto que aqui tem uma pessoa cujos filhos não estão numa escola privada. Você acha que eu poderia pagar para o filho dele estudar? Gente, são expressões de amor que custa dinheiro. Mas os indivíduos estão dizendo lá na minha igreja, Jairo, nós queremos tanto amar essa família, essas famílias, que nós não queremos ninguém com necessidades básicas aqui. Muito especial, não é? Esse moço Gaio, ele amava a verdade. E como resultado do seu amor à verdade, ele amava as pessoas, os quais iam e deram testemunho do teu amor. Abrir a casa para receber alguém, suprir necessidades imediatas, acolher pessoas em sofrimento. Na nossa igreja, uma igreja que é conhecida por aconselhamento, embora não seja só isso que tenha lá, ela é bastante conhecida por isso também. Muitas pessoas chegam quebradas, moídas, e elas dizem, preciso de ajuda. Não sei se é mais comum isso aqui do que lá, não sei se é comum aqui mais do que lá, mas lá é bastante comum. Eu preciso de ajuda, e então nós temos que separar as pessoas que estão ali para ajudar, e várias delas disseram, quando alguém tiver algo aqui, eu quero suprir, eu quero ajudar, eu quero ser essa pessoa que vai facilitar a vida desse irmão, dessa irmã. Uma moça pagou metade da faculdade dos meus filhos, durante toda a vida estudantil de universidade deles. Uma moça. Você sabe, lá, bom, não sei o quanto você conhece o Brasil, de ouvir falar, mas uma faculdade no Brasil é cara, é muito cara. Eu, num período em que eu não tinha dinheiro para coisas básicas, uma moça da igreja disse, eu quero que os seus filhos estudem naquela universidade e eu vou pagar metade da faculdade. Pagou 4 anos da Miriam, 4 anos do Davi, 4 anos do Daniel. Você vai falar, ué, ela quer amar. É tudo que ela quer fazer. Ela quer demonstrar que ela ama. Uma mulher que ama a verdade. E ela pegou uma outra moça e disse, qual é a tua profissão? Ela disse, eu não sei fazer nada, mas eu quero fazer um curso para fazer unha, maquiagem, pé. Faço o curso, eu pago. Pagou o curso. E agora? Eu preciso trabalhar, mas eu não tenho cadeira, não tenho ferramentas, eu não tenho nada. Compre a cadeira, compre os fornos, compre as ferramentas, eu pago. Aquela moça não estava olhando para ela dizendo assim, esse dinheiro é meu e eu vou usar para mim. Ela amava a verdade e ama até hoje. E ama até hoje. Mas ela amava e ama as pessoas e ama até hoje. Da mesma maneira, doadora. É isso que Gaio era. 2 traços que esse homem tinha que podem ser reproduzidos e que tornam uma igreja impressionantemente marcante no mundo em que ela vive. É algo que contamina e precisa de tal maneira dessas pessoas dentro da igreja, porque impacta, essas expressões de amor serão lembradas e serão testemunhadas, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. O amor é lembrado e nesse sentido ele é comunicado
de uma maneira muito, muito especial. O que torna uma igreja acolhedora? Dois traços, entre muitos, mas para efeito do nosso tempo aqui, dois traços do caráter de um homem como Gaio. Ele amava a verdade, ele amava os irmãos. Não raro recebo ligações de madrugada. Falar com o pastor de madrugada? Não é? E muitas vezes o indivíduo está sofrendo do lado de lá. É hora de dormir, não é hora de falar. Falar amanhã cedo, às 8 da manhã. Né? Não, mas aí eu preciso lembrar de Gaio. Esse moço, ele era alguém que amava os irmãos, mas ele amava a verdade. Por fim, ele completa afirmando que esse traço de amor, ele repercutia no reino. Esses homens que Diótrefes recusava, mas você acolhia, eles saíram e foram fazer alguma coisa sem ter nenhuma recompensa dos gentios. Portanto, você fez muito bem em se juntar a eles como seus cooperadores. E agora ele está dizendo: eu queria que você tivesse a certeza de que o seu amor foi reconhecido. Por mim, por saber do seu amor à verdade. Por outros, por saber do seu amor aos irmãos. Que belo texto, não? Não é? Eu olho para isso e estou pensando, puxa, eu tenho maneiras de demonstrar isso, eu posso demonstrar esse amor de muitas e diferentes maneiras. É isso que fará com que uma igreja seja muito calorosa, é isso que faz com que uma igreja seja reconhecida e muito, muito útil no ambiente em que ela vive, penetrante, cativante, e certamente é um traço que eu espero e desejo seja parte dessa igreja